Imu-sama, a entidade suprema que, das sombras, manipula o destino do mundo. Seus poderes são tão obscuros quanto antigos, e as suas ações nos levam a crer que estamos diante de um verdadeiro Deus sombrio, ou até mesmo do próprio Lúcifer. Mas o que realmente está por trás de toda essa escuridão? Hoje, vamos mergulhar nos segredos mais profundos de One Piece e explorar a chocante relação entre Imu-sama, as frutas do diabo e o mito do Jardim do Éden. Prepare-se, porque você está prestes a descobrir uma conexão ancestral entre sonhos, vazio e um poder que pode mudar tudo no mundo de One Piece. Neste vídeo, vamos explorar como o próprio nome Imu pode ser a chave para entender os mistérios mais sombrios da série, e como o controle de Imu-sama sobre os poneglyphs pode estar ligado à escrita cuneiforme dos antigos sumérios, e até à lenda de Noé e o dilúvio. Isso mesmo, prepare-se para uma jornada épica de mitos e realidades. Imu-sama, uma figura envolta em mistério, já nos deixou várias pistas de que seus poderes estão além de qualquer coisa que já vimos no universo de One Piece. Uma dessas pistas está curiosamente no significado do nome Imu. Quando lido ao contrário, Imu se torna Umi, que significa mar em japonês. E o que mais odeia os usuários das frutas do diabo? O mar. Mas não é só isso. O próprio nome Imu também pode significar vazio ou sonho. E isso nos leva a interpretações muito profundas sobre quem realmente é Imu-sama. Primeiro, vamos entender o significado do vazio. Em várias culturas, o vazio representa a criação, o estado primordial antes do surgimento de tudo. Imu, sendo o vazio, poderia ser aquele que existia antes de todos, a origem de tudo, ou até mesmo o arquiteto por trás das próprias frutas do diabo. E é aí que entra a relação com o Jardim do Éden. Se pensarmos em termos bíblicos, o vazio era o estado do mundo antes da criação, e o Jardim do Éden foi onde o pecado original aconteceu. Assim como Lúcifer, que trouxe o conhecimento proibido ao mundo ao tentar os humanos a comer o fruto da árvore do conhecimento, Imu-sama pode ter sido o responsável pela criação das frutas do diabo, o fruto proibido deste mundo. Essas frutas concedem poderes extraordinários, mas a um custo terrível, assim como o pecado trouxe a queda da humanidade no Éden. E falando em Lúcifer, vamos mergulhar ainda mais fundo. Lúcifer, na tradição cristã, era o anjo mais belo e poderoso, mas sua ambição de se igualar a Deus o levou à sua queda. Ele foi banido do céu e se tornou o senhor do inferno. Agora pense em Imu-sama. Ele poderia ter sido no passado alguém de grande poder no reino antigo, mas sua ambição de dominar o mundo o levou a trair os outros e a se tornar essa figura oculta e temida, controlando tudo das sombras. Imu-sama, assim como Lúcifer, seria o anjo caído de One Piece, que obteve um poder proibido, como a Akuma Akuma no Mi, a fruta do diabo original. E com ela, controla o destino de todos, de uma forma tirânica e absoluta. E antes da gente continuar, eu peço que você se inscreva no canal bem rapidinho se ainda não é inscrito. E se o jardim que Imu-sama guarda em segredo, onde ele mantém certos tesouros e segredos, for uma versão distorcida do Jardim do Éden? Pense nisso. No Éden, Adão e Eva viveram em harmonia até serem tentados a comer o fruto proibido, o que trouxe o caos ao mundo. E Imu-sama pode muito bem ser essa serpente no Jardim do Éden, controlando tudo, manipulando a história e mantendo o poder supremo sobre o governo mundial por meio de um fruto proibido, a Akuma Akuma no Mi. Agora, vamos falar sobre os poneglyphs. Esses blocos de pedra antigos, que contêm os segredos do século perdido, têm uma conexão muito interessante com a escrita cuneiforme dos antigos sumérios. A escrita cuneiforme foi uma das primeiras formas de escrita da humanidade, usada pelos sumérios para registrar histórias antigas, incluindo, possivelmente, o mito do dilúvio de Noé,
E adivinha só, em One Piece, os Poneglyphs são a chave para desvendar o século perdido. E há quem diga que eles têm uma ligação com a destruição do mundo antigo, muito semelhante ao grande dilúvio da lenda de Noé. Se olharmos para as lendas sumérias e bíblicas, o dilúvio foi um evento catastrófico que varreu quase toda a vida da Terra, algo que pode estar relacionado à destruição do antigo reino em One Piece. Os Poneglyphs poderiam ser os únicos registros remanescentes de uma civilização que foi destruída por forças que agora estão nas mãos de Imu-sama. Ele, assim como a divindade responsável pelo dilúvio, teria apagado quase tudo da história para garantir seu domínio absoluto sobre o mundo. Mas por que fazer isso? E qual é a relação entre Imu e esse poder catastrófico? Uma das pistas está na própria forma de governar de Imu-sama. Ele se esconde nas sombras, usando o poder dos Gorosei para controlar o mundo. Assim como Lúcifer, que opera no submundo, Imu manipula tudo à distância. E o mais interessante, ele tem o poder de controlar a vida e a morte. Já vimos isso ao presenciar Saint Saturn ser destruído pelas chamas negras. Isso nos leva a acreditar que Imu-sama não só manipula as ações de seus subordinados, mas também pode controlar suas almas. E aqui entra a ideia de que ele pode ser a própria origem das frutas do diabo. Se as frutas do diabo são o fruto proibido deste mundo, então Imu-sama seria o senhor de todas elas, o único que poderia controlar e manipular seus usuários como um maestro regendo uma sinfonia de caos. E o que dizer do significado de Imu como sonho? Vegapunk revelou recentemente que as frutas do diabo são, na verdade, manifestações dos sonhos e desejos da humanidade. Imu-sama, sendo o vazio ou o sonho, pode ser aquele que concede esses desejos, mas a um custo terrível. Assim como no Jardim do Éden, o fruto parecia promissor, mas trouxe a ruína. Em One Piece, as frutas do diabo oferecem poder, mas fazem os usuários perderem sua conexão com o mar, a fonte da vida. Imu, como a própria personificação do sonho ou vazio, poderia ser o criador dessas frutas, dando às pessoas o que elas desejam, enquanto as prende em uma maldição eterna. E se os Poneglyphs, essas pedras indestrutíveis, contêm os segredos não só do século perdido, mas da própria origem do mundo? E se o que está gravado nesses blocos cuneiformes é uma advertência sobre o que está por vir? Talvez eles sejam a chave para derrotar Imu-sama, o ser que governou o mundo das sombras por tanto tempo. Mas se Luffy e seus aliados não decifrarem essas mensagens a tempo, o mundo pode estar caminhando para outro dilúvio, um novo apocalipse, orquestrado pelo próprio governante que manipula os sonhos e os desejos da humanidade. E aí, o que vocês acham? Imu-sama é realmente o arquiteto das frutas do diabo? Será que ele é uma entidade como Lúcifer, controlando os sonhos e o destino da humanidade através dessas maldições? Será que os Poneglyphs contêm a chave para derrotar Imu e trazer a verdadeira liberdade ao mundo? Deixem suas teorias nos comentários, porque eu quero saber o que vocês pensam sobre essas conexões incríveis entre One Piece e as lendas antigas. Ah, e antes de encerrar o vídeo, se você gostou dessas teorias e está tão ansioso quanto eu para descobrir o que vai acontecer nos próximos capítulos de One Piece, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. E se você ainda não viu, tem um vídeo aqui no canal sobre os mistérios do século perdido e a origem das frutas do diabo que está aparecendo na sua tela agora mesmo.